Allí los hechos, vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Fabio Borges, economista, doctor en sociología en la Universidad Estadual Paulista, la UNEPS, es profesor en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, nos acompaña de Foz do Iguazú. Profesor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Profesor, estamos hablando de un trabajo análogo, es decir, un trabajo en condiciones de esclavitud, después de que han pasado mucha agua y eso prácticamente no debería existir. ¿Cómo es que prácticamente sucede en tantas regiones del país de una manera tan similar? Bueno, es un problema estructural histórico de Brasil muy profundo, ¿no? Está en la historia de Brasil la esclavitud. Y infelizmente en 2022 se sigue mucho y yo creo que las estadísticas están subestimadas en relación a este trabajo esclavo en Brasil en este momento. Yo creo que hay muchos factores que explican eso. Em primeiro lugar, em los últimos 4 anos, o governo de Bolsonaro simplesmente desmontou os organismos gubernamentales de fiscalização do trabalho escravo. Então, se quitou os recursos para fazer a fiscalização. E Bolsonaro claramente sempre demonstrava que era favorável à esclavitud ou a desregulamentação do mercado de trabalho, sempre apoiou setores extremamente reacionários do agronegócio, que se naturaliza a ideia de ter trabalhadores escravos, uma elite muito reacionária que está em toda a história do Brasil, pero que agora com o ex-governo Bolsonaro ha tenido um protagonismo e continua tendo um protagonismo e facilidades de fazer esse trabalho escravo. Também Bolsonaro sempre se puso contrário a los acuerdos internacionales de Brasil, por exemplo, uma emenda constitucional de 2014 que permite que se desaproprie as propriedades de empresários que utilizam a mano de obra esclava. Então, eu creio que aí há uma mescla de muitos fatores que explicam este aumento de trabalho escravo em 2022 e também la falta de fiscalización. Profesor, está entonces directamente relacionado con el gran agronegocio, con el gran sistema del agronegocio, seguramente con el monocultivo en el país. Seguramente. Agora, o escândalo mais atual é em relação à produção de vinho, as vinícolas do sul do Brasil. E que aí se mescla outros fatores tristes da história brasileira, a xenofobia, o racismo, porque as pessoas que estão em situação de esclavitud, a maioria são negras, a maioria vem do Nordeste. Então, estes temas permeiam toda a história brasileira, não há como negar. Os 200 anos da independência do Brasil foram marcadas por racismo, por esclavitud, pero en los últimos tiempos el gobierno ayudó a desmontar todos los organismos que estaban ahí para fiscalizar y hacer políticas de combate a la esclavitud. Hay ahora entonces un tremendo desafío por parte del gobierno del presidente Lula. ¿Por dónde comenzar? Si lo primero que usted nos dice es, bueno, inyectar dinero a todas estas estructuras institucionales que fueron quebradas, que fueron menguadas, pero ¿qué más hacer con un asunto que además viene de tantos años? Bueno, realmente es un asunto complejo. Yo creo que políticas sociales, políticas de comunicación, de educación y de punición de las personas que hacen ese trabajo esclavo y naturalizan esta situación en Brasil, ¿no? Entonces, claramente, con políticas económicas, sociales, educacionales, para o país como um todo, como um projeto de país, seguramente o trabalho escravo não é uma opção boa para o país. Incluso para que tenhamos uma mano de obra que pode consumir, que pode inversionar, que pode seguir adelante. Então, realmente não é nem uma mentalidade capitalista, é uma mentalidade medieval, porque os capitalistas em si também seriam em teses, não? Claro que sempre querem maximizar seu lucro, mas o trabalho escravo tampouco é tão bueno para todo o dinamismo do capitalismo. Então, em este sentido, eu creio que é muito importante
criar oportunidades de trabajos dignas para estas personas. Mentalidad medieval, usted en eso tiene toda la razón para despedirlo y mantener activas las denuncias y ante quién y además que sean efectivas. Cuando se observe este trabajo esclavo, cómo lograr que las denuncias tengan efectividad y castigar a los responsables, es decir, a los empresarios del agronegocio. Exactamente. Sí, el asunto allí es también como a manera de desafío, cómo articular todo esto, profesor, para que realmente funcione. Bueno, antes de tudo, hay que nuevamente dar un protagonismo al Ministerio del Trabajo, que esté ahí en función de defender los trabajadores y no las personas del grande agronegócio, los propietarios rurales muitas vezes improdutivos e por isso também utilizam trabalho escravo, porque não se modernizam, não? E junto com outros ministérios, não, especialmente relacionado a direitos humanos, a combate ao trabalho infantil, também com organismos internacionais que podem cooperar com os outros, incluso organismos regionais, também estabelecer algum tipo de comunicação com os organismos internacionais do comércio que pode punir Brasil se Brasil não cumpla os acordos de combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo e as medidas de dignidade humana que são muito importantes para a reputação do país. Mucho por hacer entonces, profesor. Gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, un gusto hablar con usted. Muchas gracias.